O que você ouvirá a seguir se trata de um episódio da nossa aventura em RPG, que estamos jogando há anos neste podcast em todos os programas especiais de RPG. Recomendo fortemente que ouça os episódios anteriores relacionados ao RPG para maior entendimento de toda a trama. Caso queira pular a aventura e ir diretamente para a conversa relacionada ao tema do episódio, vá diretamente para 29 minutos e 55 segundos. Vocês três, meio inertes, meio anestesiados da temperatura, desse vento seco, vocês vão sentindo meio que um chacoalhar. Vocês vão ouvindo como se fosse madeira rangendo, talvez algum ferro enferrujado. Quero que vocês três rolem um D10 pra mim, por favor. Draug, Victorious, entre alguns flashes, vocês dois conseguem abrir um pouco os olhos. Droga, tu não entende bem onde tu tá. Tu vê cerca de um cercado, meio que uma grade assim. Tu tenta focar, só que esse balanço, esse movimento que vai de um lado pro outro, meio que não deixa tu focar direito, até que tu só desiste e fecha os olhos. Victorious, tu já consegue manter um pouco mais a consciência. Olhando assim em volta, tu percebe que tu tá em uma espécie de carroça. Só que uma cela. Tu olha assim pra frente, puxando o ar com força, tu vê 2 cavalos levando vocês, tu não consegue identificar se tem soldados por perto. E tu enxerga casas, cara, tipo, vários estabelecimentos e residências assim, e tu ouve um murmúrio de algumas pessoas passando. Só que isso também não dura muito tempo até que tu deita também. Vitório, tu é o primeiro a acordar. Tu levanta de sopetão, tu respira fundo assim, o ambiente tá escuro, tu sente uma pedra gelada embaixo da tua mão e tu ainda tá tentando se acostumar, enquanto tu vai tendo um norte, mais ou menos, de onde tu tá. Tu olha pros lados assim e tu vê que tu tá em uma cela, cara. Tem uma porta de madeira na tua frente e é parede de pedra pra todos os lados. Certo. Mestre, eu posso tentar conjurar luz pra iluminar um pouco e ver se eu encontro mais alguma coisa? Pode. Tu foca a tua energia, tu respira fundo e tu faz todos os movimentos pra conjurar a luz. Só que a luz não surge. Ela não surge? Não. Cara, eu me prostro. Eu peço pro meu Deus, Senhor, que o seu poder se manifeste em meio a essa escuridão, através da luz. E tento conjurar mais uma vez. Nada. Desde a caverna tu não tem sentido mais aquela energia que circulava o teu ser e o teu espírito. Tá, eu vou tentar encontrar, ver se eu encontro o Bárbaro e o Bardo em algum lugar. Eu vou tateando o chão. Não sei se meus olhos se acostumaram com a escuridão novamente, mas eu vou tatear, ver se eu encontro eles por ali. Cara, tu vai tateando, teus olhos já mais acostumados, com a fina luz que sai das frestas da porta, tu vê 2 formas, um pouco à esquerda de ti. Tu reconhece um homem corpulento, grande, e um corpo mais pequeno, mais franzino. Certo. Cara, eu começo a chamar meio baixinho, porque eu não sei se pode ter algum guarda ou alguém de vigia. Eu começo... Draug, 7 infernos, Draug. Droga, tu começa a ouvir lá do fundo aquela voz chata, aquela voz irritante. Aquele cara que tu não sabe bem ao certo por quê. Vocês estão andando junto há 5 anos e ela vai ficando mais forte, até ficar insuportável nos teus ouvidos e tu levanta. Nessa hora eu já vou com a mão pra agarrar no pescoço. Quem tá me acordando aqui? Inferno! Eu olho assim em volta, eu falo, fale baixo, idiota. O Bardo está com você. O Dariel está aí? Eu sei lá, acabei de acordar, inferno. Afinal de contas, aonde a gente tá?
Você não tem cérebro mesmo, não percebe? Estamos em alguma espécie de calabouço. Oh, não sei o que aconteceu, nós desmaiamos e alguns malditos devem ter nos prendido. Eu não encontro minhas coisas e não consigo invocar magia alguma. Tem alguma coisa maligna aqui. Cadê o seu deus agora? Engraçadinho você, né, Robin? Filha da mãe. Essa hora eu vou começar a procurar em volta também, tateando, pra ver se encontrar alguém. Cara, tu não precisa se mexer muito e tu já vê no teu lado esquerdo um corpo bem franzino que tu sabe quem é que é. Não posso gritar a merda. Eu vou bem no cangote do Gabe. Filé de frango. Acorda aí, ó. Ai, caralho. Que isso? Onde é que a gente tá? Pergunta pro garoto da luz ali, porque eu não faço a mínima ideia. Droga. Eu vou olhar pra eles, então, pros dois. Tentar ter uma visão mais clara dos meus amigos. E a primeira coisa que eu tento perceber é se a gente ainda tá com a posse das nossas armas, ou pelo menos das nossas roupas normais. Tu olha assim, tu tem um olhar aguçado, o escuro nunca foi um problema, principalmente quando tem algum fio de luz, mínimo que seja. Tem uma visão muito clara de toda a cela que vocês estão. E, cara, quando tu pensa nisso que tu acabou de falar, tu já percebe. Vocês estão só com a roupa do corpo, inclusive o próprio Victorious não tá nem com a armadura dele, só tá com aquela roupa que ele tava por baixo quando ele fez o mergulho. Droga, acho que a gente desmaiou no deserto e deve ter sido capturado. Ai, fodeu. Bom, não adianta muita coisa ficar reclamando por aqui. Mestre, a gente consegue ver alguma coisa? As grades, porta, qualquer coisa do gênero? Vocês vão tateando o lugar. Vocês veem que realmente a única saída é de fato a porta. E é ali de onde vem a única luz. Vocês não sabem se estão no subsolo, se estão dentro de uma montanha, se estão dentro de algum lugar, de alguma estrutura. E aí vocês percebem algo bem inusitado. Num canto esquerdo de quem tá de costas pra porta, bem na quina, vocês identificam uma forma. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele vai vir. Ele tá vindo. Vou dar uns peteleco na porta. Ninguém na porta responde. Ele tá vindo. Eu tô ouvindo isso, mestre? E vocês todos estão ouvindo isso vindo daquele canto escuro ali. Ele vai vir me buscar. Cara, eu tô indo na direção da voz. Tu vai se aproximando da voz. Cara, o que tu vê é decrépito. É a única palavra assim que tu consegue imaginar. Pra começar, que o fedor que exalava daquela cela, agora tu já reconhece como vindo deste sujeito. É uma magreza absurda. Tu duvida que ele consiga ficar de pé. E longos cabelos grisalhos, uma barba recheada e a cabeça baixa. Ele vai vir. Ele vai me buscar. Ele tá vindo. Eu me curvo assim na frente dele, dou uma olhada falando: Calma, meu velho. Iremos tirar você daqui. Procuro ver se tem alguma coisa na pedra que escorre água pra tentar ajudar ele a beber, não sei. E eu chamo o Draug e o Gabe. Falo: Gabe, Draug, venham cá. Cara, tu olha assim na cela e, cara, ao contrário daquela caverna onde vocês estavam, que a água surgia e descia do teto, essa é uma caverna extremamente seca. Peraí, quem que ele falou que tá vindo? Deus? Não, com certeza não é Deus. Deus está vindo. Deus está vindo. Ô, iluminadinho, parece que ele tá procurando algo que você perdeu aqui, não? Bom, eu vou me levantar. Vou aproximar até a porta. Ela tem umas grades, não tem? Tem. Olhando através das grades eu consigo ver alguma coisa? Tu ergue assim um pouco nas pontas dos pés, já que é alto, tu não tem uma estrutura muito alta, tu consegue ver um corredor. Eu vou dar umas batidas na porta. Alguém? Ela ecoa pelo corredor, mas não tem resposta. Que caralho. Essa porta parece muito robusta. Sim, imensa. Então eu olho pra porta, eu olho pro Draug e penso: será que ele consegue? Eu dou uma olhada pro Gabe, já entendi a intenção dele e eu vou tentar dar uma umbrada na porta pra tentar destruir. Beleza, rola um D20 aí. D20 de força. Tu tem mais 6 por causa do atributo. Não, o teu é força bruta, tu tem mais 8. Ih, rapaz. Caralho, 22. Muito braço. Cara, tu toma um impulso assim na parte inversa à porta. Tu dá aquela respirada e sai correndo assim com o ombro esquerdo e
Tu bate na porta, assim, com muita força. Tu ouve ela chacoalhar e até mesmo rachar um pouco no meio, porém tu não conseguiu ainda desvincular a estrutura de metal da parede. Mas tu consegue ver uma rachadura no meio da madeira. E tu tá com o ombro esquerdo latejando. Eu levanto na direção deles e falo: eles vão machucar a gente. Para com isso, eles vão machucar a gente. Eles vão machucar a gente. E tento segurar o fortão aí que bateu na porta. Tá bom, calma aí, amigo. Tem que botar a cabeça no lugar e falar com a gente, beleza? Quem tá prendendo a gente aqui? Eles vão bater na gente. A cidade. Eles vão bater na gente. A gente não pode estar aqui. Qual cidade a gente tá? Não me lembro. Enquanto ele tá a falar coisa com coisa, eu já tô me preparando pra usar o ombro direito. Depois que ele usar o ombro direito, eu vou chegar na voadora na porta. Não. Traug, você vai acabar se machucando. Vamos tentar usar a cabeça. O imundo aí não vai ajudar a O gente. imundo. Talvez se a gente conseguir algum pedaço de, não sei, qualquer tipo de metal, eu posso tentar destrancar a porta de algum jeito. Agora que eu já quase quebrei a porta. Já deu pra ver que ela não vai cair assim tão fácil. Cara, eu vou olhar pro Gabi e vou falar: você não consegue fazer alguma música, alguma coisa, pra tentar chamar a atenção dos guardas pra cá? Com o quê? Com meu assobio? Pode ser. Não consigo. Não é minha especialidade. Se eu tivesse pelo menos com o meu alaúde aqui, eu podia até tentar botar a cabeça do malucão aí no lugar, mas sem ele não dá pra fazer tanta coisa. Cara, que merda. Cara, eu vou me sentar e vou meditar. O imundo agora tá olhando vidrado pra ti. Eu me aproximo dele e eu falo: Deus não está aqui, mas ele está vindo. Deus não está aqui. Ele me deixou aqui. Deus não está aqui. Deus não abandona ninguém. Ele está vindo. Deus está vindo. Deus vai me buscar. Ele está vindo. Tá, enquanto isso eu vou rodar uma percepção, vou tentar ver se eu acho algum pedaço de metal, alguma coisa que eu possa tentar destrancar a porta. Cara, tu vai olhando assim em volta pela cela, olha no teto assim, não tem muito o que ver, é tudo pedra. Não digo que é lisa porque não é, mas é bem escavada. Tu vê uns pratos de ferro assim, tocado nos cantos, provavelmente algo que o imundo devia tentar se alimentar. Mais nada? Nada que tenha chegado à tua visão assim, olhando. Vou sentar em um canto e esperar, já que ele tá vindo. Ô Cast, esses pratos são de metal muito mole ou são rígidos? Muito bem rígidos? Cara, tu pega um deles ali, tu analisa, tu passa o dedo assim, e tu sente que com o dedinho tu consegue dobrar ele. Não serve para nada. Então eu vou fazer o que o pessoal não quer que eu faça. Já vou me preparar para usar o ombro direito, para tentar quebrar. Mestre, pera. Essa porta ela tem um buraco de fechadura? Pro lado de dentro, não. Merda. Cara, eu continuo meditando e pra tentar encontrar uma solução. Detalhe, eu tô meditando e orando. A minha meditação é meio com a concentração pra eu tentar me comunicar com o meu Deus. E tu vai precisar de concentração, porque tá o imundo falando no teu ouvido. Tô me concentrando. Caralho, eu virei o imundo, né, velho? O imundo. Cast, eu vou realizar a minha ação de usar o ombro direito, que ainda aparentemente está inteiro, para derrubar a porta. Ai, meu Deus, tirei 2. Nossa, já pensou e caiu. Cara, tu corre assim, com uma força bruta, até que tu bate na porta de novo, um impacto forte que retumba o som daquela cela e se espalha pelo corredor. Só que dessa vez tu não causa nem metade do dano que tu tinha causado antes. Tu mal range a madeira sólida, mesmo com aquela fenda no meio dela. E aí tu cai assim pra trás, enquanto teu ombro esquerdo tá dolorido, o teu ombro direito tá queimando de dor. Pessoal, eu acho que a gente vai ficar aqui um bom tempo. Eu avisei. O que o velhoco tá fazendo? Eu tô só falando que Deus tá vindo em volta do Victorious lá. Cara, olha, eu tô meditando, mas no meio da minha meditação eu não abro os olhos, eu apenas seguro nele. Qual é o seu nome, meu velho? Yohanan. Yohanan. O meu Deus está vindo. E ele vai me salvar. De onde você veio? Você se lembra? Sim. Eu vim do sul. Passei pelo deserto, uma peregrinação. E eu estou aqui há um tempo. Mas Deus está vindo. Ele vai nos tirar daqui. E quem é que vai nos machucar se tentarmos arrombar a porta? É o seu Deus? Não. Os nômades. Os soldados nômades, eles vão nos machucar. E como eu faço para eles virem até aqui? Continuo batendo na porta? Eles não gostam de barulho. Eu parei de gritar faz tempo. Mas eles vão vir. Eles sempre vêm. Cara, mestre, a hora que ele fala isso, eu vou até a porta
Eu pego aqueles pratos de metal, mano, eu vou começar a chutar a porta e bater um prato um no outro. Vai batendo assim, prato de metal, bate na porta. Vocês veem que o imundo, o Yohanan, ele vai indo por um canto assim, ele meio que se encolhe porque ele sabe o que tá vindo. Até que de repente vocês começam a ouvir passos. Esses passos vão ficando mais forte, mais forte, mais forte. Até que vocês veem quando uns vultos aparecem na frente da porta. Afastem! Já vou dar um sinal pro Draug. Fala, fica do lado da porta. Eu vou apontar pro lado da porta pra ele ficar já esperando pra quando eles abrirem. Cara, eu tô com os 2 pratos na mão. Finalmente! Eu estou com fome. Preciso comer. Idiotas. Eu vou ficar do outro lado da porta. Vai ficar um de cada lado da porta pra quando eles abrirem. Eu falei, afastem! Ah, já estamos afastados, idiota. Abra logo essa porta e me alimente. Eu não estou falando com você, estou falando com os 2 idiotas que estão parados no lado da porta. Vou me afastar. Afasta aí, galera. É o Big Brother. Vocês ouvem um chacoalhar de um metal pesado, um engate na porta. Ele gira e abre assim a porta com um empurrão. Por causa dos estragos que o Draug fez, a porta ela meio que se desmancha pela metade quando ele abre ela. Mas que merda! Sabia que não era para ter trazido vocês aqui. Mas isso não era óbvio? Você tem a menor ideia do que você tá falando aqui? Ele olha assim pro lado, olha pro outro, até que ele olha pra baixo. O que esta criança está falando? Você observa um nobre como eu, peregrinando no deserto com a minha humilde tripulação de guarda-costas aqui, e vocês inventam de encostar um dedo e nem se dão ao trabalho de saber o meu nome. Vocês estão muito fodidos. Ele olha assim, meio desnorteado. Rola um D20 aí pra ver se esse teu Information pegou. Tirar um 20, o cara vai te abraçar e te ajoelhar pra tu. Eu posso dar uma chance pra vocês não virarem um cara que nem esse mundo aqui. Me levem ao seu líder imediatamente. Ele para assim, meio consternado. Ele olha assim pra trás assim. Ele dá uns passos pra fora da cela. Ele fala com alguém que tá lá na rua que vocês não estão vendo. Até que ele volta assim. Quem é você? Colocar a mão na cara assim como se eu tivesse desacreditado. De onde esses caras vieram? Meu nome é Gabe, rei de Riel. Se você não conhece, o desinformado. E você vai me levar até seu líder agora. Eu tenho assuntos a tratar nessas terras. Eu não vim aqui por mero acaso, tá entendendo? E o que um rei e seus guarda-costas faziam desacordados no meio do deserto, carregando armas? Fomos atacados, acredite. Olha que beleza. Já ouviu falar de um dragão que vivia nessas terras? Essa merda desse bicho acabou com a nossa caravana, só que a gente conseguiu sair vivo. Muito bom, garoto. Você estava me convencendo. Yohanan, olha esses idiotas aí, é da mesma trupe que tu. Dragões. Muito bom, muito bom. Acho que tu deve ser um bobo da corte falando desse jeito. Os trajes até são similares a um. Tinha até um instrumento com ele. Eu falei que ele era um bobo da corte. Vamos, algema-nos. Temos que levá-los. Assim que os caras começam a entrar, eu falo, espere. Eu olho pro lugar, é melhor falarmos a verdade sobre o nome dele. Você se interessa em saber quem realmente ele é e quem nós somos? O guarda que tinha mandado os outros algemarem vocês volta pra cela e amordassem a boca deles também. Porra, cara, que maluco chato. Depois de passar por uma série de corredores e curvas, escadas, um verdadeiro labirinto, vocês finalmente emergem de uma escada e percebem que vocês estavam no subterrâneo esse tempo todo. O sol que antes os castigara naquele deserto interminável, agora finalmente volta a recobrir todos os seus sentidos. Sua visão fica embaçada e vocês sentem na pele ele tocando depois de tanto tempo no escuro. Ao mesmo tempo em que seus ouvidos são preenchidos novamente com sons depois de tanto tempo naquela cela tão abafada. E aí vocês vão caminhando. Tem 6 guardas, mais aquele guarda que o Gabe de Riel quase convenceu, e vocês vão andando, vocês veem que é uma cidade típica de deserto, muito árido, as pessoas vestindo aquelas roupas que tampam o rosto, aquelas roupas mais
ao mesmo tempo que cobrem todo o corpo por causa do sol, são leves pra não morrerem de calor, tá ligado? E aí vocês vão caminhando entre as pessoas, entre as ruelas, até que ele vai levando vocês a um prédio maior, que fica meio que centralizado. Vocês vão indo e sobem as escadarias. E vocês veem que o guarda manda vocês pararem, aí fica vocês com 6 guardas ali, os 3 um atrás do outro, cada um com 2 guardas, um do lado e outro do outro. Ele fala com alguém lá na porta de entrada, aí ele faz um sinal e os guardas arrastam vocês pra dentro. Vocês entram lá e vocês estão meio que como se fosse um salão. Só que ele é um salão um pouco estranho, porque tem um buraco no meio e é tudo muito de terra, tudo muito árido. E lá atrás, numa mesa de mármore gigante, está um homem grande, com uma barba grisalha, e ele está parado, anotando algumas coisas, até que chega o soldado. Senhor, estes homens que encontramos no deserto começaram a causar problemas na prisão. Ele olha assim... Eu ia falar com eles depois de amanhã, mas vamos resolver isso de uma vez. Eles não podem atrapalhar os jogos. Traga-os aqui. Aí vocês 3 se aproximam e vocês 3 estão diante desse homem grisalho na mesa. Tirem as mordaças dele, não somos animais. Mas vocês ainda estão presos com grilhões de ferro nos pulsos. Como disse, vou mostrar pra eles aqui a minha algema. Não somos animais. Vocês podem não ser animais, mas eu não sei quão perigosos são. Pareço perigoso? Não sei. Parece? Ele te olha bem no fundo dos olhos, assim. Tu sente um calafrio. Senhor, vamos começar com o pé direito. Nome e ocupação, por favor. Ele fica parado olhando pra vocês. Nome e ocupação. Olha só que engraçado. Bom, mas querem que eu comece as apresentações? Não há problema. Bem-vindos à cidade de Skargoth. É o maior reino que este deserto já viu. O último resquício de humanidade e de civilidade que você encontrará em quilômetros. Eu sou Kalum. Muito prazer em conhecer vocês 3. Eu sou o juiz em exercício deste lugar. Agora, por favor, por que vocês 3, jovens e fortes homens, foram encontrados fortemente armados no perímetro da minha cidade? Da minha cidade, em que eu venho, de onde inclusive sou rei do reino de Riel, está portando um alaúde longíssimo de estar bem armado. O que eu tenho lá são pessoas bem armadas no meu reino. Inclusive, é um enorme exército e o pedido de ajuda já foi enviado. Se você não quiser ser atacado nas próximas semanas, meu amigo, você tem pouquíssimo tempo para me tratar de um jeito que você não vai se arrepender depois. Então pode tratar de libertar os meus guardas-costas, porque não estamos nem sequer pedindo as nossas armas. Só não queremos ser tratados com injúria. Nunca já se viu encontrar pessoas que foram atacadas nesta merda de deserto que você e o seu exército devia proteger, e em vez de prestar ajuda a meros viajantes feridos, prendermos em uma cela junto com um imundo, um nóbrega como eu. Você está de sacanagem com a minha cara. Tu vê que o rosto dele, ele dá uma mexida. Ele não fica estarrecido igual ficou o guarda da outra vez. Ele tem um aspecto mais sério, ele perde aquele sorriso sarcástico. Ele respira fundo assim. Pois bem, eu acho então que podemos... Com licença, senhor. Ele olha pro lado assim, vem aquele guarda. Permissão para me aproximar? Toda? Aí ele vai chegando perto assim, ele fala algo no ouvido desse juiz. Muito bom, muito bom. O jovem aqui acabou de me contar uma muito boa. Acho que você pode me esclarecer. Gostei muito da sua história. Você tem sabe falar muito bem. Um ótimo apresentador. Mas ele me contou que você não me contou um detalhe de um dragão. No momento que ele fala dragão, todos os guardas, todo mundo que tava ali começa a rir, assim. Viram só, rapazes? Eles mataram um dragão. Era de se esperar mesmo que uma almofadinha michuruca que nem você não andasse direito pelas cavernas da sua terra pra saber que tipo de criatura infernal sobrevivem aí. Então eu assumo que além dos dragões que você matou,
Rei, Vossa Majestade, você deve ser um portador de magia? Ele olha assim nos teus olhos. Venho encontrando problemas em me conectar com outras certas habilidades que eu tenho no meu reino. Então, no seu reino tem magia, mas aqui não tem. É isso? Eu acredito que tem alguma aura nessa parte em que estamos que me impede de usar certos dons. Certo. Eu gostei dele. Ele olha pro lado e fala, eu gostei dele. Guardas amordassem-no. Agora, falando com os adultos, quem são vocês? Gostei dele. Bom, meu senhor, eu sou Victorious Phelps, paladino da Ordem Sagrada. Paladino? E você? Um rapaz grande, hein? Eu sou um bárbaro. Será que você não percebeu pelos meus músculos? Interessante, ele olha pro lado assim. Temos definições muito bem específicas aqui, né? Um bárbaro, um paladino, um rei. Nossa, parece estar que estou diante de uma história para crianças. Vamos, homens, sejam sinceros. Quem são vocês e por que estavam desacordados no perímetro do meu reino? Bom, meu senhor, estávamos acordados pois tivemos problemas no deserto. Fomos atacados, tentaram nos roubar e... Bom, longa história. Creio que o senhor não vai acreditar, mas isso é uma decisão de julgamento sua. Porém, eu, como um paladino, tenho a obrigação de dizer a verdade. Foram atacados por quem? Bom, você se lembra, Draug, dos miliantes que nos atacaram? Sim, foi um pequeno grupo de bandidos que nos pegaram completamente desprevenidos e quando me dei conta já estava na cela. Certo. E de onde vocês vieram, senhores? Porque andar nesse deserto é de extrema periculosidade. Ainda mais para apenas 3 homens. Meu senhor, acordamos em uma caverna. Desacordados, estávamos em uma taverna bebendo e alguma coisa nos trouxe pra cá. Eu não sei explicar, provavelmente você vai achar que é um conto de fadas, mas é essa a verdade. Apenas acordamos na caverna e tivemos que sair caminhando para não morrermos lá. E acabamos desmaiando no deserto, como o senhor bem sabe o resto da história. Eu vou fazer apenas uma pergunta que vai definir a minha próxima decisão para vocês. Dentre esses homens que nos atacaram, havia algum com olhos vermelhos? Eu olho pro Draug. Cara, eu olho de novo. O Mogo. É, meu amigo, aparentemente sim. Quando a gente se deu conta, a gente só tava no deserto como nosso amigo iluminado aqui falou. Aí a história você já conhece até chegamos aqui. Ele olha pro lado. É ele. 10 anos. Muito bom, então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou ser bem sincero com vocês, vivo muitos anos e eu sei reconhecer um grupo de mercenários quando eu vejo um. E é exatamente o que vocês são. Podem florear as histórias, fingir que é um rei, um bobo da corte, o que seja, inventar dragões, magia. Eu tô cagando pra isso. Eu quero resultados. Este homem de olhos vermelhos tem causado muitos problemas aqui. Ele tem usado de artifícios desconhecidos, alguns alucinógenos, algumas armas a longa distância que ninguém nunca viu. Tem sido um inferno. E nós temos o caçado, mas já perdemos muitos homens. Mas pelo visto, vocês 3 conseguiram sobreviver a ele. Então a minha proposta é simples. Vocês querem a liberdade de vocês? Eu lhes dou. Mas eu quero a cabeça daquele homem. Traz feito. Ele olha pro Victorious. Cara, eu apenas faço um aceno com a cabeça dizendo que sim. Ele olha assim, meio... Se ele tivesse de óculos, ele estaria olhando por cima dos óculos. Mas ele olha meio assim pro Gabe. Vou virar a cara pro lado. Ele olha pro lado de novo. Gostei dele. Beleza, então. Faremos isso. Deem-nos comida que logo enviaremos. Junto com as nossas tropas. E ele meio que levanta isso. Obrigado pela atenção dos senhores. Aí ele olha pro Victorious e por falar a verdade. Aí ele termina olhando pro Gabe e sai da sala. Ô, mestre, a porta tinha ficado quebrada. Como é que é esse esquema aí? Cara, rola um D20 aí. 12. O que acontece? Eles saem, tu vê que todos os guardas saem e por algum motivo eles te esqueceram. A porta ficou aberta. Eu respiro fundo e falo pra mim mesmo. Eu sabia que você viria. E depois de tantos anos, sei lá quanto, eu dou um passo pela primeira vez pra fora da cela.
Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos a mais um especial de RPG, trazendo aqui pra vocês, como sempre, a mesa original, a mesa clássica, com esses componentes que vocês estão cansados de saber quem são. Nosso querido paladino Victoris Phelps. E aí, galera, sucubo se mata na paulada, não esqueçam. Nosso bardo. Caralho, velho, esse cara não conhece dragão. E o nosso bárbaro psicólogo no caminho de virar um monge, Draug. E aí, pessoal, e lembre-se, quando vocês quiserem quebrar uma porta, tenho certeza que vocês conseguem quebrar a porta. De um jeito ou de outro. E trazendo um convidado mais do que especial, vindo pela segunda vez no Café na Taverna, nosso querido João, outro paladino, veja só. Opa, e aí, galera? Só lembrando aí que mestrar é a arte de amar o próximo mais do que a aventura que você escreveu, hein? O imundo é foda, cara. O imundo. E no episódio de hoje vamos continuar a nossa saga tentando explicar para vocês como jogar RPG. Dessa vez vamos virar a mesa. Nós já explicamos o geral, já explicamos como criar seu personagem. Hoje é para os experts. Hoje vamos explicar como mestrar o seu próprio RPG. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, incluindo as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa, tanto no Instagram, Facebook, etc. Caso queira entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco. Gostei da frase do João, hein? Pode repetir ela pra nós aí? Eu falei que mestrar é amar ao próximo mais do que a aventura que você escreveu, porque quando você começa a escrever a aventura e o cara, ele literalmente ele quer acabar com ela, entendeu? Você tem que amar ele e não matá-lo simplesmente por isso. Cara, concordo demais. Muitas vezes os jogadores vão tentar ir pra um lugar que você não planejou e, cara, se você realmente quiser fazer com que seja divertido pra todo mundo, e esse é o trabalho do mestre, você vai ter que deixar a história ir pra lugares que você nem sempre tá esperando. Você vai ter que andar em ovos às vezes. Certeza. Sei lá, uma opinião minha, pra mim, a diversão do mestre é a mesa tomar rumos que ele não imaginou, porque é assim que ele se diverte, cara. Eu concordo. Exato, tipo, pra mim, dando um exemplo aqui da aventura que teve hoje no começo do programa, na minha cabeça eles iam pegar as informações com o Johanna e eles iam dar um jeito de fugir dali, porque tinham maneiras e mecanismos de fugir dali. Só que eles ignoraram o cara, ficaram fazendo barulho e foram pegos e levados pra corte. Não foi nada do que eu tinha planejado. Eu queria sair, né? Mas a porta não quis ser destruída. Aí é os dados também interferem. Mas não, a gente já tá se adiantando bastante. Vamos voltar alguns passos. Primeiramente, se você tá ouvindo esse programa aqui e caiu de paraquedas, cara, volta, ouve o episódio de número 4, como jogar RPG, e o episódio de número 20, como criar um personagem de RPG, que eles são excelentes complementos a esse episódio. Tem coisas que a gente vai simplesmente falar aqui, termos que a gente vai simplesmente citar, que lá já foram e já estão muito bem explicados para qualquer um que possa nunca ter ouvido falar. Dito isso, vamos do básico. Qual a experiência com mestragem que cada um aqui tem hoje? Então, cara, lá pros meus 13 anos, quando eu conheci RPG de mesa, conheci pelo YouTube, um canal maravilhoso, eu sempre falo dele, Game Chinchilla, e eu falei, caralho, isso é bem massa, eu já tinha ouvido falar de D&D, não tinha a menor ideia, e eu fui ali entendendo o que era, e eu queria muito jogar, só que como não tinha, tipo, amigo que jogava, não conhecia ninguém que jogava, só conhecia a galera da net. Eu pensei, bom, o jeito é eu aprender a fazer isso daqui, o que eu já entendia do jogo, é que precisava de, no mínimo, do mínimo ali, dois caras. Um pra
coordenar a história e o outro pra seguir a história que você criou. Como eu queria muito jogar, eu pensei, eu tenho que ser o cara que cria a história, porque assim eu vou conseguir ensinar alguém a jogar, e aí esse cara um dia vai poder ser o mestre pra mim, né? Então eu colei nos brothers da sala que eu sabia que eu já gostava dessa parada medieval, os maninhos que já jogavam Skyrim, umas coisas assim. Qualquer coisa que aproximasse, eu juntei um grupo. De primeira, na verdade, foi eu e mais um amigo. Chamei ele, mostrei o canal, falei, ó, mano, mais ou menos assim, eu vou montar uma história, a gente vai tentar jogar pra aprender e aí por aí vai. Então eu fui na base de ver vídeo, cara. Comecei a ver vídeo pra meio que saber, entender como o mestre devia agir. Usei ali uma versão mais básica de D&D pra eu meio que entender o que eu tava fazendo. Foi meio na base de ver vídeo e aprender assistindo. E também fiz o meu jogador ali assistir uns episódios pra ele manjar. E aí a gente começou assim, cara. Eu e mais um. A gente fez ali uma one shot pra pegar. Depois falei, vai, é a sua vez, mano. Você inventa a história aí que eu vou jogar na próxima. E logo mais a gente já tava com um grupo maior, já de 5, 6 pessoas. Tendo campanhas gigantes, campanhas que duraram aí 6 meses comigo mestrando, com a galera. E sabe, eu comecei o meu próprio grupo, cara. Isso é um negócio que, porra, me orgulho até hoje, que é uma mesa que há pouco tempo ainda jogava presencial. Depois do Covid nunca mais teve, mas todo mundo teve muito boas experiências nessa mesa aí presencial. E foi assim, cara, foi na vontade de jogar, a gente teve que se virar e aprender onde a gente podia e tentar ir jogando de acordo com as nossas regras. Aí depois foi se aprofundando cada vez mais. E aprendendo cada vez mais, né? Descobrindo sistemas, descobrindo os livros, lendo mais, aprendendo mais como ser mestre melhor, criar coisas melhores. E foi assim, cara. Foi na base da necessidade de um mestre. Eu tive que me tornar um mestre do nada. Bom, eu conheci RPG pelo Nerdcast, né, pelos especiais de RPG. Na verdade, eu conheci primeiramente pelos programas que eles falavam de RPG. Eu acompanhei os especiais logo no lançamento deles, tal. Eu já conhecia, já ouvia falar antes. E quando eu ouvi o especial, eu me apaixonei, assim. Sempre gostei muito de medieval e sempre gostei muito de mexer com isso, escrever sobre e tal. Desde moleque eu escrevi muita coisa sobre, apesar de ser as coisas mais estúpidas, assim, quando eu vou ler hoje. Mas desde 7, 8 anos já escrevia coisas de medieval. E aí eu me apaixonei por isso. Mesma coisa, como disse o Gabi, né, que não tinha quem jogar, basicamente, muito. Então comecei a tentar aprender como mestrar e tal. E comecei com umas aventuras, assim, acho que não é tão convencional. Acho que geralmente a galera começa pelo D&D mesmo. E eu fui ter experiências online com D&D. Odiei D&D. Assim, muito chato, porque muitas regras, e o que eu tinha conhecido de RPG até então era uma coisa muito mais contraída, apesar de toda a edição que tem no Nerdcast, né? Era algo mais brando, assim, tal, umas regras mais simples, vamos dizer. E então eu saí disso e fui mestrar. A primeira mesa que eu mestrei foi uma mesa de Pokémon. Depois foi uma mesa de zumbi. E aí foi umas paradas, assim, bem bizarras, assim, bem não tradicionais. E era presencial? Sim, todas presenciais. A primeira foi com 6 pessoas. A segunda foi com 7. Caralho. E foi essa de zumbi. Meu Deus, e foi que bem caos. doideira, assim. Aconteceu muita coisa. E, tipo, todo mundo que tava naquele clima de beber um pouco e tal. Então todo mundo ficou muito louco. A de Pokémon foi uma loucura. A gente morreu. Cara. Caralho, morrer em Pokémon é foda. Porque Pokémon é brabo. Exato. O Onix matou pessoas Caralho, Meu que Deus. isso? amassadas, esmagadas. Tragédia. E aí, enfim, depois eu parti pro medieval, com essa mesma galera, mais ou menos assim e tal. E fiquei nessa mesa medieval até a pandemia, rolando mais ou menos uma vez a cada 6 meses. Mas ficou por um bom tempo, uns 3, 4 anos, rolando toda semana. Mano. E, enfim, aprendi bastante coisa e tal. Mas sou um mestre, assim... Eu sou um mestre anti-regras, assim, vamos dizer. Eu gosto da parada bem roleplay e tal. Achei muito da hora a aventura que a gente jogou agora, que vocês já vão ter ouvido. Que é exatamente isso, assim. O importante é a interpretação, é o que os personagens querem fazer. É o que a ficha tá limitada eles fazerem, mas sem ficar pensando se vai ser possível rolar 15 dados pra poder pular do cavalo. Então eu sou desse pensamento, assim. Tem que abrir aquela ficha de Excel pra ver se tu tem porcentagem suficiente. Exato. Eu sou um elfo arqueiro que é mestre em montaria.
Eu não tenho que rolar 4 dados pra saber se eu acertei uma flecha em cima do cavalo, entendeu? É uma parada que eu faço que nem andar, velho. Sim. Eu sou dessa pegada do roleplay. Você tem que aprender a ser prático. A minha história de mestragem ela é muito similar ao do João. Eu também sou filho do Nerdcast. Foi lá onde eu conheci RPG e tal, e por muitos anos foi só isso, uma paixão platônica, porque eu nunca fui de procurar grupos aqui na minha cidade e tal, meus colegas de turma nunca foram muito do RPG, aí ficou sempre essa distância. Eu já contei essa história aqui antes, se vocês não lembraram, dando uma revisada aqui, foi por causa do trabalho que eu comecei a procurar grupos de RPG online só pra descontrair, dar umas risadas, usar de hobby. Aí a gente achou lá esse grupo aí que vocês ouvem há tantos anos e começamos a jogar. Só que eu sempre... Não é que eu sempre quis ser mestre, mas eu sempre gostei de contar histórias. Assim como o João comentou, eu também tem diversos quase livros quase escritos de infância, assim, que eu guardo até hoje. Tem um projeto que é do meu coração, eu sei que nunca vai sair, mas ele tá sempre ali, na esperança de que algum dia eu termine. Então, como eu sempre gostei de contar histórias, eu comecei a preparar o meu primeiro RPG, e aí o meu primeiro RPG eu não fiz baseado em sistema nenhum, em campanha nenhuma. Eu fiz todo do zero, numa ideia que eu tive uma vez e eu anotei. E aí acabou surgindo aquele RPG do Enigma que os guri comentam de vez em quando. E pelo visto gostaram bastante. Foi uma experiência muito da hora, bem diferente. E que você tem que patentear, cara. Você tem que patentear essa ideia pra vender, mano. Que era a parte 2, hein? Caralho, imagina uma parte 2, uma galera nova. Nossa, Nossa, a jogava parte muito. 2 ia ser monstro, hein? Porra. O Doug já mestrou alguma vez? Na vida? Cara, não. Eu nunca cheguei a mestrar. Eu tenho ideia de 2 mesas, mas como bom procrastinador, ainda não saíram do papel. Mas tu vai mestrar, cara, porque você me falou parte dessa ideia, ela é maravilhosa. A que tá mais desenvolvida realmente tá interessante. Eu espero e eu consiga tirar ela do papel. E o Felipe, que foi o papai de uma das campanhas mais fodas que eu joguei na vida. The Godfather. Felipe, eu sempre gosto de escutar. Eu sempre gosto de escutar a história de mestre. E aí, Felipe, como é que tu virou esse mestre ancião? Cara, eu comecei uma época meio dinossauro do RPG, na verdade. Que eu comecei tendo preconceito com RPG, porque eu tinha uns amigos na escola que eles falavam de um joguinho de interpretação de papéis, eles usavam velas pra simular os personagens e jogavam no mapa da cidade onde eu morava. E era vampiro que eles jogavam. E eu, mano, que bosta é essa que você joga? Coisa escrota, tosca, até o dia que eu participei de uma campanha. Fui lá assistir e participei um pouquinho, joguei com um personagem lá, pá. E, cara, foi a melhor coisa da minha vida. Eu lembro da sensação até hoje de ir pra casa. Como é que eu posso taxar no YouTube da Idade da Pedra que, tipo, tinha 3 vídeos de sim de RPG. E eram aquelas coisas bem escassas. E eu comecei a aumentar a minha paixão com um vídeo. Acho que foi um dos primeiros vídeos, que é do canal do Newton Nitro, cara. Que é de 2006, ele começou o canal dele. E eram umas lives de campanha que ele jogava com os amigos. E ele postava. E, cara, era maravilhoso. Caralho, naquela época isso era bizarro. Live em 2006? Putz. Né? Não live. Ele gravava, tipo, ele jogando, sabe, live action com os amigos dele e postava no YouTube. E eu assistia esses vídeos e, cara, sabe quando você assiste uma coisa e você fala, eu quero ter algo assim? E aí ele postava vídeo de dica de personagem. Cara, várias coisas relacionadas a RPG. E assim, a paixão só ia crescendo. E daí pra frente foi as Ecos, foi Perdidos no Play, e Formação Fireball, e chegou no nível que eu virei o mestre dinossauro e a minha formação como mestre foi mais ou menos que nem a do Gá. Eu comecei com uma mesa presencial, tinha uns amigos pra jogar, né, mas por N motivos acabou dando merda, dando errado, essa mesa zerou, a gente perdeu contato, cada mudado de escola, um mudou de cidade, bananã, né, e daí eu tive que trazer novos amigos pra jogar. Na época, a minha namorada, ela tinha participado de uma das mesas, ela gostou, e ela falou, não, eu quero jogar, e ok. Daí eu convidei mais 2 amigos, e ela convidou mais uma amiga dela e um outro amigo, e a gente fez a minha primeira mesa, onde eu lembro até hoje que eu mestrei Vampiro, Idade das Trevas, eu não tinha o livro,
eu tinha, assim, um xerox do livro que era do meu amigo, o Bento, que foi quem me tinha trouxe. sinopse. Sim, cara, aqueles xerox terríveis que não dava pra ler porra nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma, assim, não dominava praticamente nada do sistema e das mecânicas e fui mestrando até quando eu consegui comprar meu primeiro livro de RPG, que não foi o Idade das Trevas, foi Vampira Máscara. Mestrei a Máscara, daí foi pra D&D e foi tomando rumo. Tormenta, Advanced Dungeons and Dragons. Cara, foi daí pra esse cara que mestra Call of Cthulhu hoje e tá devendo campanhas pra vocês. Então tu não passou na escola Nerdcast de RPG, então? Cara, o Nerdcast eu conheci um bom tempo depois, quando eu já jogava muito RPG, por causa que, assim, praticamente o Nerdcast é maravilhoso. Eu amo o Nerdcast, eu quero ouvir pelo resto da minha vida Nerdcast de RPG, porque eu acho maravilhoso a sonorização. Não digo nem isso, eu tô falando antes, tô falando daquela vibe que o João puxou, porque tu falou 2006, eu fui ver aqui no site deles, o primeiro Pérolas de RPG do Nerdcast é de 2006. Não, o Caraca. meu de RPG não foi esse. Eu vou mandar o link aqui pra vocês do meu de RPG que eu via. Depois vocês dão uma conferida, mas, Isso cara... aqui, eu tava muito curioso. Eu ia até te perguntar se esses vídeos ainda existem, porque deve ser um bagulho muito foda, mano. Tô mandando aí, cara, pra vocês verem, cara. Caralho. Eu acompanhei o Newton Nitro, eu acompanhei a Zecos depois, em 2012, quando ele entrou. O Nerdcast eu fui descobrir em 2013, 2014. Eu já vi muito a Zex. Então, meus ícones que me guiaram foi a Zecos, Perdido no Play, o Newton, Formação Fireball. Eu segui esses caras. O Nerdcast veio bem depois pra mim, que foi maravilhoso também. Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu pensei bastante até se eu concordava ou não. Tem alguns pontos que eu acho que eu concordo, tem outros que não, mas eu vou jogar aqui na mesa e vamos discutir. Todo mestre de RPG tem que ser um jogador de RPG? Na minha opinião, sim. O que não impede do cara primeiro se tornar um mestre, né? E eventualmente jogar uma mesa depois. Né? Como foi o exemplo do Gabi e tal, que as primeiras mesas que ele jogou já foi com o mestre. Mas eu acho que se você não tem a ideia de ser um jogador e tal, você acaba prejudicando os players porque você não tem a perspectiva deles, entendeu? Cara, eu acho que é complementar. Porque o mestre, ele também é um jogador. Não é porque ele tá contando a história que ele também não joga. Dependendo dele, ele joga até mais do que os jogadores, né? Ele tem que interpretar muito mais gente, ele tem que controlar muito mais coisa. Enquanto cada personagem controla o seu próprio boneco ali, você controla o mundo inteiro em que eles vivem. Então, pra mim, é uma forma de jogar, sabe? E eu acho que pode muito rolar de um cara que, por falta de não ter um mestre, que nem eu era no começo, ele só joga RPG sendo mestre. Então tem cara que também nunca se interessou em mestrar e é jogador de RPG e só joga, nunca mestrou. Então, sei lá, eu acho que é complementar. É claro que é muito melhor se você for os dois, né? Então... Sim, eu concordo, cara. Eu acho que vai muito da sensibilidade do cara, dele ter um tato em saber até onde ele tá sendo um cara que tá fazendo jogo, pela diversão, e até onde ele tá sendo um cara que ele só quer contar uma história. Então, às vezes, o cara ele pode ter anos de jogo e quando ele vai mestrar, ele é um mestre terrível, cara. Ele afunda uma campanha inteira, assim como tem cara que pega pra mestrar do nada e detona. Mestra como se fosse mestrar anos. E manda bem, né? Pois é. Pra falar de um traço meu, assim, até, eu costumo misturar essas duas coisas, assim. A maior parte das vezes que eu mestro, assim, a grande maioria, eu geralmente escolho ou um player, às vezes acontece isso, mas muitas vezes é um NPC meu mesmo, que eu vou usar ele como o elo ali entre aqueles personagens e tal, justamente para também permitir aqueles caras que querem ter uma mesa muito mista, né? Então eu queria um personagem que vai ter essa índole mais flexível para poder juntar todos eles, ou então vai pagar de alguma forma eles, para fazer isso. E eu acho que torna interessante porque você se torna menos inimigo, acho que dos jogadores, assim, você se torna um parceiro com eles, então você tem aquele NPC ali presente. Pra mim sempre funcionou muito bem, mas já ouvi muitas críticas também quanto a isso. Cara, eu acho bacana essa ideia, só que assim, quando eu tenho uma coisa muito definida no meu jeito de mestrar, quando eu tenho um personagem que eu quero que ele seja branco, amigo dos players, então ele vai ser amigo. Quando eu tenho um personagem cinza, ele vai ser o personagem cinza. Agora, meu irmão, quando eu faço um vilão antagonista, brother, no diabo que faça ele ser bonzinho com os players, velho. Pau no cu de quem tá jogando, bobeou, morreu. Então, tem muito mestre que eles se baseiam
numa filosofia que ele tem que ser o próprio antagonista dos personagens. Ele tem que ser o cara que vai estar tentando ferrar os personagens. E Sim, cara. tem mestres que gostam de matar jogador. Tipo, pra ele a diversão do RPG é ser o desafio. E aí já é um negócio que, pra mim, vai do mestre, cara. Eu sou um tipo de mestre. Eu prefiro ajudar meus jogadores a chegarem nas partes legais da minha história e fazer ali uma parada maneira, do que ficar tentando só dificultar a vida deles por cima da história que eu criei. Eu gosto de ser mais o mestre amigão, tá ligado? Não é que eu vou ficar dando colher de chá, não vou, tipo, ficar evitando de matar jogador que tá jogando burro, não vou ficar, como é que fala, amaciando a história pra onde eu quero que ela vá, mas eu também não sou o cara que fica ali tendo aquele pé no saco, tá ligado? Ah, tá certo. Quando eu vejo que a campanha tá ameaçando ficar um pouco mais chata, porque talvez a história não tá muito clara, os caras não estão sabendo muito pra onde vai, eu sou o mestre que gosta de ajudar, gosta de dar umas dicas, gosta de falar, então, cara, vocês pensaram nisso, tal coisa. Coloco meus NPCs pra ajudarem diretamente, sabe? Eu sou o mestre amigão. E eu acho que pra mim é mais legal, é mais divertido jogar assim. Eu acho que o mestre ele tem uma liberdade ímpar que nenhum jogador tem, porque ele pode transitar entre tudo isso que vocês falaram. Por exemplo, vou citar o exemplo do começo do programa. Se tu tá ouvindo aí, pulou a aventura, já era, porque eu vou usar como base. Naquela situação lá em que vocês estavam lá no interrogatório. Cara, eu me diverti horrores batendo boca com o Gabriel. Mas não é porque eu, como mestre, quero estar contra o Gabriel. Muito pelo contrário, eu não tenho lado. Eu sou o cara que tá por cima. E eu que puxei o bagulho, tá ligado? Mas tipo, aí que tá. O meu estilo de mestragem, ele não é... Ele é cinza, tá ligado? Tipo, eu não tô a favor nem contra os jogadores. Eu tô a favor da história. E só que, vez ou outra, eu posso encarnar como um dos personagens e esse personagem tem um lado. E aí eu me divirto nesse lado. Mas eu sigo as regras, não é Deus Ex Machina. Por exemplo, aquele papo furado que o Gabriel meteu de rei. Eu falei, mano, rola um D20. Aí ele rolou um D20, deu um número extremamente alto e eu falei, mano, ele vai convencer. Só que aí ele foi lá e falou do dragão, que é uma parte da história que eles ainda não descobriram porque eles não conversaram o suficiente. E aí, na hora do dragão quebrou. Aí é algo que eles vão descobrir lá pra frente o porquê que não fez sentido o que ele falou. Já dando semi-spoiler pra vocês aí. Mas, se ele não tivesse falado dragão, ele teria convencido. Muito fácil. Por quê? Porque apesar de, entre aspas, eu como personagem estar contra, a regra do jogo é clara. O Gabriel tem na ficha carisma e ele sabe convencer as pessoas, ele tirou um número altíssimo no dado, ele ia convencer. Cara, é isso aí. É isso que o Cássio falou, cara. Tem que ser assim, você tem que ser um cinza. Você tem que jogar as coisas com naturalidade. O personagem, você tem que ser o personagem. Entendeu? Aquele personagem, ele tem lados, ele tem opiniões, ele tem tons e decisões. Então, você tem que agir de acordo com aquilo, porque senão fica uma coisa antinatural. E, cara, foi demais. Aquela cena o gato tentando engambelar todo mundo, cara, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu queria um live action dessa porra. Uma parada que eu acho, assim, interessante do cara ter, ou vamos dizer, praticamente um player, né, ser um player também dentro da aventura, ou então ter NPCs ali importantes durante as quests, é justamente pra evitar uma parada que eu acho um problema, assim, às vezes, quando o mestre tem muito aquela parada de voz de Deus, assim, o cara quer resolver os problemas, então ele... É o narrador em off. Ele começa a dar umas narradas, ele começa a falar pra onde a gente tem que ir, sendo que ele poderia colocar um taverneiro pra falar alguma coisa, ou colocar um guarda pra falar, então eu acho sempre importante você ter, quando você tá escrevendo sua história, aquele NPC que vai ser meio que o fio condutor pra aquele momento, ou pra aquela quest como um todo. E não precisa nem ser NPC às vezes, pode ser algum sistema. Por exemplo, no RPG de Enigma, eu posso estar errado, mas eu acho que não teve um NPC que eles conversaram. Era tudo através do sistema, do lugar onde eles estavam, que se comunicava com eles. Uhum. Querendo ou não, as campanhas às vezes elas dão uma travada. Tipo, às vezes você, como jogador, você não vai saber muito ali o que você vai fazer, você não sabe o que o mestre quer que você faça. E às vezes é útil pra história que o mestre dê um empurrãozinho ou não, tá ligado? É mais questão de necessidade. Mas aí que eu acho que tu diferencia um bom mestre de um mau mestre. O mestre que controla tudo, ele é muito chato.
Não seja o mestre que faça as coisas acontecerem do jeito que você quer, cara. Eu não digo nem no sentido de controlador, eu tô falando no sentido de adversidades. Eu já citei esse exemplo aqui antes, eu vou citar de novo. O que o Felipe fez quando a gente decidiu ir pra Inglaterra na nossa campanha de Cthulhu é incrível. Dando uma situada pra quem não ouviu os outros programas. A gente fez uma campanha de Cthulhu, e aí investigação e tal, coisa de sobrenatural, e as investigações, ao nosso ver, a nossa interpretação de como jogadores, levavam a gente a sair dos Estados Unidos e ir pra Inglaterra. Porém, pro mestre, pro Felipe, nunca passou na cabeça dele a gente ir pra Inglaterra. Tudo teria que ser resolvido ali no lugar onde a gente estava nos Estados Unidos. Só que o Felipe, ele não esperneou, ele não falou nada, ele deixou a gente ir. E aí, ele pausou a campanha, quando a gente foi continuar depois na outra semana, ele veio com todo um arco e toda uma parte que hoje, pegando de cabo a rabo, eu considero indispensável. Se não tivesse aquela parte da Inglaterra, a aventura teria sido muito pior. Então é isso que eu acho que diferencia um bom mestre de um mau mestre. É saber pegar aquilo que os jogadores fazem e transformar em algo tão natural pra campanha que nem parece que ele fez no improviso. Porque esse negócio do Felipe ter feito no improviso, ele não nos avisou na época. Ele nos avisou depois que a gente terminou a campanha. E a gente ficou tipo, o quê? Como assim? Cara, eu acho que eu nunca contei pra vocês que, na verdade, tudo que tinha da Inglaterra pra você, que vocês precisavam, tava no antiquário do tio do Otto. E nos registros da prefeitura dos imigrantes ingleses, cara, vocês só tinham que ir nesses dois lugares e tava na mão, tava safe. Pois é, cara. Tipo, isso é o que eu tava falando de... Ele podia ter sido um mau mestre, ele podia ter falado, não, mano, vocês estão indo errado, para de ser idiota, é só... Tá ligado? Ele podia ter barrado. Ou ele podia ter feito o mestre babaca. Ah, vocês foram pra Inglaterra? Beleza. Nada acontece. Podia ter sido um mau mestre, mas não, ele falou, beleza, vocês querem falar? Então eu vou fazer a história aí pra esse rumo, tipo, não vai ser ruim por causa disso, tá ligado? E você ser um mestre que também se adapta às doideiras dos seus personagens ajuda muito. E eu acho que isso que faz tão importante você também ser um jogador, porque além de mestre, né? Porque se você tem as experiências como jogador, você vai saber o que te agrada e o que não te agrada em outros mestres. Então, tipo, eu aprendi muito mestrando, observando coisas em outros mestres que eu não curtia muito, e, sabe, meio que aprendendo o que não fazer sendo mestre. Já aprendi demais, assim, já participei de umas campanhas online aí com outras mesas, assim, tipo, procurando no Facebook e descobrindo a galera. E teve umas que eu realmente não gostei da mestragem dos caras, mano. Teve umas que eu, tipo, achei muito regrado, achei os caras muito presos, achei os caras muito advogados, achei os caras, sabe, tinha coisas ali em uma ou outra que me incomodava, tipo, fui aprendendo a não fazer esse tipo de coisa. Que na real, quando tu é mestre e tu é jogador, tu faz a campanha que é perfeita pra ti. Que tu pensa, puta, eu queria estar jogando essa campanha que eu tô mestrando. Pelo menos é esse sentimento que eu tenho, assim, tipo, quando eu tô mestrando alguma campanha, eu tô pensando, putz, se eu estivesse jogando, como é que... Não como é que eu queria que a história andasse, mas como é que eu queria que o mestre se comportasse, dado aos acontecimentos. Sim, cara, todo mestre ele tem que ter em mente uma coisa, a melhor campanha não é aquela que o pessoal vai conseguir ir do ponto A ao ponto B e concluir ela. A melhor campanha é aquela que depois de anos o pessoal vai continuar comentando dela. Exato. Uma das melhores campanhas que eu joguei, a party toda morreu no final, tipo, toda, e foi perfeito. Foi uma história absurda de boa, cara. A gente era tudo Quem foi vilão. o mestre Carrasco que matou a campanha inteira? TPK é mancada. Eu fico magoado. Só que foi um TPK, velho. Porque a história dessa campanha é tão louca que isso veio... Chegou a um ponto na história que a gente aceitou, a gente quis isso no final. Ia dar muito trabalho pra explicar, mas a gente fez ali um contrato, basicamente, com o vilão final da campanha, sabendo de tudo que ia rolar, assim. E o nosso personagem, todos eles morreram acreditando que eles tinham completado o objetivo, tá ligado? Eles morreram todos acreditando fielmente que eles tinham consertado o mundo inteiro. Só que eles nem sabem que eles morreram em vão, tá ligado? E todos morreram em vão, tipo, não deu pra nem nada. Mas todos morreram o mestre acreditando... O mestre foi o Shyamalan? Mas foi muito foda, mano. Vocês não têm ideia, foi muito da hora. E foi, nossa, do caralho. O mestre só aceitou o que a gente quis, velho. Ele falou, vocês vão fazer isso mesmo? Vamos, pô, então beleza. Voltando alguns passos para responder a pergunta do cast, não minha, né? A pergunta do programa, que é como mestrar RPG. Eu acho que
Uma coisa que tem que ser dita é que não é porque você é um bom jogador de RPG que você é um bom mestre. Porque apesar de as coisas serem muito interligadas, correlacionadas, como o Guy escreveu no bloco passado, eu acho que controlar uma história é diferente de viver uma história. Eu acho que o como mestrar RPG, como ser um mestre, eu acho que em primeiro lugar tu tem que saber contar uma história. Concordo. E não apenas o saber contar no sentido de escrever uma história uma história incrível, impactante, mas também no modo como essa história vai passar. Porque o Cthulhu é o melhor exemplo disso. O Cthulhu, por um mestre que não sabe narrar Cthulhu, é uma merda. Porque vira um Doom. Vira atirar em bicho, atirar em demônio. Com certeza, cara. Perde toda a vibe, perde toda a investigação, perde toda o clima que poderia ter, porque a história é boa, só que o mestre não soube contá-la direito. Acho que o primeiro passo, assim, que pra alguém que quer ser mestre, é senta e começa a escrever. Não no sentido literal de pegar um papel, mas começa a organizar as ideias. E tenha um bom repertório literário, porque ler bons livros ajuda muito na hora de construir histórias. Sim. Tipo, se você entende como é que um escritor ele consegue passar um clima através de palavras escritas, você vai ter uma base melhor em como passar o clima que você quer que seus jogadores sintam através da sua fala, o que é, de certa forma, até mais fácil, porque você pode colocar entonação, você pode fazer vozes, você pode dar um clima. Quando o mestre ele é muito ativo e ele faz vozes, e ele tenta criar ali esse universo que ele está propondo de forma auditiva para os personagens, é muito mais prazeroso de jogar. Tipo, a parada muda. Quando o Felipe ele queria, ele fazia a gente ter medo do bagulho, cara. A campanha de Cthulhu Nossa! tinha cenas ali, cara, que, porra, a primeira sessão mesmo eu me lembro até hoje. Teve um diálogo que ele colocou meu personagem ali em céu aberto, de noite, conversando com um maluco doido. E o jeito que ele conversava comigo e o tipo de coisa que ele tava falando e o clima que ele deu, mais a trilha sonora ali, me deixou cagado. Falei, caralho, que isso que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, tô na merda, tá ligado? Então o mestre, ele tem esse papel de criar o mundo não só na mente dos personagens, mas ele tem toda essa liberdade de inventar e de colocar a trilha sonora pra fazer isso tudo mais imersivo. A imersão faz o jogo ser absurdamente melhor. Vocês lembram da invocação lá do Simon? Nossa! E o Felipe me passou um textinho lá, um idioma mó esquisito. Eu fiz uma puta de uma atuação que, tipo, sem zoeira. Eu fiquei com medo da minha própria atuação. Que foi muito foda. Foi pesado. E o Doug, ele é a prova que o Felipe é um puta de um narrador e de um mestre bom, porque tinha às vezes que o Doug, ele tava voltando do trabalho, da faculdade, ele tava no ônibus, no fone de ouvido. Sim. Tava ele lá no ônibus jogando RPG bem de boa. Uma parada que eu ia perguntar, vocês me permitem aí, que quando vocês falaram desse podcast e tal, sobre mestrar e tal, eu fiquei muito com essa pergunta, assim, eu queria saber de vocês, assim, se vocês puderem falar. O que foi pra vocês, assim, mestrando, né? A pior decisão que vocês tomaram, ou a mais errada, ou sei lá, algo assim, ou a mais emblemática, assim. Isso é um ponto interessante que a gente pode puxar, porque pra você que tá ouvindo que nunca mestrou, cara, eu mestrei 1 vez e meia, tá ligado? E eu fiz várias coisas que não me agradaram. Então, sim, eu acho que o João e o Felipe, o próprio Gá pode falar melhor do que eu, que vai ter vezes que tu vai fazer algo que é uma bosta e tu tem que lidar, tá ligado? Por exemplo, tem um easter egg no final desse programa de um erro que eu cometi na campanha da abertura, porém eu corrigi na hora porque o propósito da mini campanha no começo dos episódios é entreter vocês. Então eu tenho um controle narrativo muito forte que eu não tenho quando eu tô mestrando normal. Mas quando tu tá numa mestragem normal, numa campanha tradicional, com teus amigos, descontraído, às vezes tu vai fazer algo que tu vai falar, puta, não. Que cagada. Qual que foi de vocês, assim? Teve alguma que marcou, assim? Porque eu tenho a minha pior, é muito clara, assim, a chuva de acontecimentos por causa dela, incrível. Cara, eu acho que as minhas piores decisões já em mesa mestrando foram dar resoluções rápidas. Então, às vezes estava acontecendo algum conflito, esse conflito estava se estendendo muito, e em vez de eu
pensar em alguma coisa, bolar alguma coisa pra aquele conflito que tá ficando extenso, ele poder continuar, mas continuar de uma maneira ainda mais atrativa, eu, sabe, dar um chá de resolver ele, ó, resolveu, beleza, sabe, essa coisa de dar uma solução rápida, porque na hora não vem a ideia, aí você fica nervoso, e também às vezes eu tenho um problema muito assim de eu não conseguir transmitir na narração o que eu quero que os personagens vejam, entendeu? Às vezes eu quero narrar uma cena muito bacana, quero dar um detalhe legal pra ele se sentir no lugar, e eu passo por cima disso por causa que, sei lá, às vezes na cabeça eu sei que eu tenho que falar aquilo, mas eu passo batido, esqueço, então são coisas assim, pontos que eu não gosto quando eu tô mestrando. E toda a campanha do Cthulhu teve muitas coisas que eu queria ter passado para os players, os investigadores, eu acabei passando por cima, esqueci, aí foi ficando, não dava mais para inserir de novo e ficou para trás. Isso é foda. Você teve alguma também, cast, que você teve, assim, seu Gabriel? Cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas nada que eu tenha ferrado a campanha, assim. Acho que o maior erro que eu já tive foi um erro de interpretação que acabou gerando uma piada que eu amei, que foi o Gá vai lembrar. Lembro demais, mano. Que eles tinham que atravessar um rio e era tipo um riacho de 5 metros. Só que ele tava olhando pro mapa. E no mapa, o rio corta da direita pra esquerda. Então ele falou, eu vou subir o rio. No sentido de que ele ia atravessar. Porém, eu tava imaginando a cena. E tipo, tinha 5 metros de largura, mas era um rio que se estendia e subia o morro. Aí ele falou, eu vou subir o rio. Ele mergulha e começa a nadar pra subir o rio. Não sei o que ele tá fazendo, mas bora. Aí eu mandou, mano, rola um dado aí pra ver se tu não vai se afogar. Eu quase morri nessa daí. Eu só queria literalmente nadar 5 metros, tá ligado? Eu quase perdi o personagem. Ele tirou um dado muito ruim e ele começou a se afogar no metade do rio de 5 metros de largura. Perdi a porra da chave, foi um trampo pra pegar a chave de volta. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso esse dia. Não foi uma decisão errada, foi uma interpretação errada. Cara, a minha não foi uma decisão errada, mas foi uma decisão dura, assim, que causou diversos problemas. Eu tava mestrando uma mesa, aquele grupo lá medieval, eu comentei, 6, 7 pessoas juntas, já era de madrugada em casa e tal. Tava rolando uma luta insana, e um treante que tinha amaldiçoado lá do grupo lá, foi lançar um machado pra acertar o inimigo. Ele tira um erro crítico, e ele joga o machado na direção dos companheiros dele. Todo mundo desvia, menos um cara. O cara que não desvia, eu alejo ele, porque ele não desviou, tal, ele teve um dado médio, assim, mas por ele ser um elfo, tá muito ágil, ele conseguiu desviar um pouco, ele perde uma perna. Cara... Esse cara, na loucura dele ter perdido a perna e tudo o que aconteceu, a gente transformou tanto a história, que no fim da história esse cara se transformou lá 15 anos depois da aventura rolando, né, em game, né? O cara se transformou no imperador do continente, matou praticamente todos os aliados dele, tá ligado? E foi um negócio, assim, absurdo, cara. Efeito borboleta? Efeito borboleta total, porque nas próximas quests já, eu tinha esse NPC, né, que era meio que o protagonista da história, porque ele era um lord, assim, que tava contratando uns mercenários pra recuperar o castelo dele. Esse cara mata esse NPC, porque ele começa a ficar um cara meio dark e tal, porque ele perdeu a perna e começa a birutar. E aí rola todo um plot, na verdade, ele tava envolvido com o deus da... Cara, várias loucuras porque eu ranquei a perna do jogador, tá ligado? Então, assim, essa foi uma parada que realmente mudou a história que eu tava escrevendo, né? Tipo, esse imperador realmente ficou com o pé atrás, né, mano? Ficou com o pé atrás, sem dúvida. Não, Felipe, não. Assim você quebra minhas pernas, porra. Pra terminar um programa, então, vamos deixar aqui algumas dicas. Eu não tenho muito o que falar, na verdade. Eu sou o cara que acho que, assim como o Duck, que quer receber a dica dos mestres careca aqui da mesa. Pro pessoal aí, pro ouvinte que tá ouvindo esse programa, dando risada, e que tá ali montando, pecinha a pecinha, palavra a palavra, sua primeira campanha de RPG. Sempre vou bater na mesma tecla. Existe uma verdade eterna que deve ser conhecimento geral de todos os mestres e mestras do Brasil, que é a regra mais valiosa, e ela está presente em todos os sistemas, próprios ou não,
que é a regra de ouro. Tem várias interpretações, tá? Vou falar o que eu entendo da regra de ouro. É que se alguma regra do sistema for deixar ali a cena mais chata, for atrapalhar o jogo, for ser não muito útil, tipo, a cena seria muito mais legal se você só simplesmente cagar pra essa regra, porque não vai fazer a menor diferença, só vai atrasar o jogo, só vai quebrar o clima. E daí, você não é obrigado a usar todas as regras, você não é obrigado a ser um escravo do livro de regras. Você pode, às vezes, tá ali, o livro manda que você gire um dado toda vez que você for tentar fazer essa coisa idiota aqui, mas, cara, não se apega tanto às regras. A regra de ouro basicamente era sobre isso, você não ser um escravo das regras. Se você tiver a opção ali de abrir mão de algumas delas e tornar o jogo mais divertido dessa forma, não hesite em abandonar algumas delas, cara. Se tem coisas no sistema que não te agrada e que também você acha que vai ser melhor para os seus jogadores se você deixar de lado ou se você der uma mexida, você também tem esse poder como mestre, de tentar deixar o jogo mais agradável, tá ligado? Mesmo que seja ali mexendo nas próprias regras mesmo do sistema. A regra de ouro, basicamente, ela ordena que você... a única regra dela é divirta-se, tá ligado? Se for pra ser mais divertido, tanto faz, do jeito que você fizer. O que vale é a diversão sua e dos seus jogadores. Então sempre lembre da regra de ouro quando você puder deixar alguma cena mais legal e divertida aí pros seus personagens. Porque no final, esse tipo de cena legal e que vocês vão curtir, que vocês vão lembrar, vai contar muito mais do que aquela cena que, ele tirou um dado da hora e mesmo assim, o que era óbvio que ele ia conseguir fazer, ele fez, sei lá. É uma coisa que dá pra complementar o que o Gá disse é que, gente, RPG não é esportes. Não precisa tryhardar as regras, porque tu não tá jogando uma ranked, tu tem que seguir tintim por tintim e dominar o jogo com a ponta da língua. A palavra tá aí, como o Gá falou, diversão, é pra se divertir. Você tem que ter em mente que o sistema é um negócio que ele tá ali pra te ajudar, não pra te limitar, muito pelo contrário, né? Ele é uma base que a partir do sistema, a partir das regras que ele te propõe ali, para você conseguir dar uma dinamicidade pro jogo, e ter rolagens, e ter coisas que podem ou não dar certo, e não vai depender só do personagem falar, eu fiz, eu não fiz. Então, você, a partir desse sistema, você consegue criar o seu mundo, não é o sistema que faz a história. Você faz a história em cima do sistema. Cara, você tem uma dica, acho, pra dar, assim, pra alguém que quer mestrar ou jogar RPG, enfim. A parada mais importante na minha concepção, qualquer envolvido na mesa, o mestre, o jogador, é jogar RPG, cara. Junta seu amigo, se tiver faltando gente, procura uma mesa nova, se tiver faltando tempo, tenta, sabe, procurar. Eu tô afastado de algumas mesas, inclusive com vocês, que eu queria estar mestrando e tal, não tô conseguindo agora. E eu comecei uma mesa com meus irmãos, cara. Meus irmãos têm 10, 12 anos. Tem um de 5 anos. Estão todos eles jogando comigo. A gente tá jogando mesa de Pokémon e, assim, super difícil jogar com criança e tal. Mas, cara, mestre, tenta entender as pessoas. Tenta ser diferente. Pô, você nunca vai ser, tipo, um mestre perfeito pra todas as pessoas. Mas jogar com seus amigos, jogar com as possíveis mesas que você vai ter, vai sempre melhorar a convivência que você tem com eles, como que você vai lidar aquelas mesas. Então, tem jogadores que são aqueles caras que seguem muitas regras, eles gostam disso. Tem jogadores que gostam muito de conversa, ou gostam muito de luta. Então, você equilibrar tudo isso, você só vai aprender isso jogando. Então, mestre, arranje pessoas pra jogar, procure online e tal. E isso eu acho que é o mais importante, você exercitar isso, exercitar essa parada que pra mim é tão importante, que é o RPG, e crucial aí pra... Eu acho que tem umas coisas que eu queria falar. Não é exatamente obrigatório, mas se você lê e se você entende bastante o sistema, vai te deixar um mestre muito mais hábil a lidar com certas situações. Então, às vezes, um jogador vai querer fazer um negócio, e se você for um mestre muito bem ligadão, você vai ser aquele cara já acostumado, prático, de não ter que ficar parando a campanha toda hora pra ficar lendo o livro. Aí até entra a regra de ouro, cara. Se você for ver que tem uma coisa ali que o personagem do seu jogador quer fazer, e você não sabe bem como administrar ali, você vai ter que parar a campanha pra ficar lendo o livro, você tem duas opções, cara. Ou decora o livro de cabo a rabo, que não é fácil, ou você saiba ser um cara maleável, saiba que em alguns momentos a sua palavra basta pra deixar a campanha seguir de forma fluida. E ter fluidez em um jogo de RPG é importante. Cara, então, a minha dica vai pra quem quer mestrar e quem quer começar uma mesa, alguma coisa assim, é que mestre com os seus players. Porque o mestre sozinho, ele
tem a história, ele tem toda a trama, ele tem noção do início e do fim. Só que sem os players, ele não leva isso a lugar nenhum. Então, mestre com os players, porque eles vão complementar a sua história. Eles vão complementar a sua história com as decisões, com os acontecimentos, com os embates, os momentos bons, ruins, os engraçados, os felizes e os tristes. Mestre com eles. Porque o player é uma coisa muito importante na hora de você contar a sua história, pois você se diverte com, como é que eu posso falar? Com as surpresas da vida. Então, mestre com eles, tente ver o que os seus players estão gostando, escute as ideias deles. Às vezes os players, eles dão alguma ideia, sabe? Tipo, eles estão indo pra algum lugar e eles começam a especular, lá pode ter isso. E às vezes é muito mais bacana, vai enriquecer muito mais do que a ideia que você tem. Então, escute os players, escute, assim, as teorias deles, porque uma coisa que eu falo também, muita coisa da minha campanha de Cthulhu que eu mostrei pra vocês, eu fermentei com base nas teorias de vocês, entendeu? Tinha coisa que vocês acabaram acertando em especulação, eu falei, não, eu vou mudar, fazer um plot aqui, vou alterar isso. Que filho da mãe. É, cara, tem coisa que vocês especularam e vocês ficaram, nossa, se for isso vai ser foda, e eu falei, cara, eu vou usar isso também. A parte de Londres, vocês estavam tão com isso na cabeça que eu falei, mano, eu vou levar eles pra lá porque vai ser foda. Eles estão tão nessa vibe de tá lá, vou levar eles lá e vamos ver o que sai. Então, escute os players, jogue com eles, porque... Você já faça igual a Globo, grave 2 finais e coloque o menos esperado às 9 horas na programação. Essa dica foi foda, mano. Eu acho importante ter em mente que os jogadores são metade da história. Você não precisa planejar a campanha 100%. Na real, você vai acabar perdendo seu tempo. Você tem que planejar ali mais ou menos pra onde você acha que seria da hora. Porque pode ser que tudo dê um upside down e todo mundo vá pro lado contrário. Então, não adianta você planejar 100% do que você quer que aconteça, porque provavelmente não vai acontecer. Exato. Você tem que estar preparado pra ser um mestre maleável, tá ligado? O mestre, ele tem que... Tem uma tirinha que eu adoro ela, que toda mesa sempre tem o jogador que ele vai gritar que tá vindo um lobo. Todos os jogadores são ovelhas e tem sempre aquele jogador que fala, não, agora é o lobo, agora é o lobo. Ele é aquele cara paranoico, é aquele cara que ele sempre duvida de tudo, é o cara que sempre tá com o pé atrás em tudo. Meu, cola nesse jogador, deixa ele ser paranoico, façam os outros se acostumar com aquilo, porque quando for acontecer, você vai ser o lobo no meio das ovelhinhas. Então jogue com os jogadores, a história vai ficar muito melhor. Isso é bem legal, você entender que existem um monte de tipo de jogador, cara. Se você aprender a ler esse tipo de jogador, inclusive no canal que eu falei, Game Chinchilla, o Vinzão, que é o mestre do canal, ele dá muita dica relacionada a você reconhecer tipos de jogadores. E você sendo um mestre, isso já é mais pra mestres, assim, já é habilidades mais avançadas, eu diria. Mas se você sabe explorar o que mexe com cada tipo de jogador, você vai conseguir deixar a campanha em níveis diferentes de emoção para cada tipo de pessoa, porque sempre nas suas mesas vão ter tipos diferentes de pessoa. Então é muito legal você botar os seus próprios players para ter embate um com os outros ao mesmo tempo em que eles têm que estar junto ali pra seguir a sua história, tá ligado? Você saber mexer com cada um deles é um negócio que vai te fazer um mestre do caralho. Então saiba entender o tipo de coisa que mexe com cada jogador e usa isso contra e a favor deles, tá ligado? É muito do que eu tô pensando, né, de fazer na minha mesa, é que assim, é diversão, cara. Façam que seus jogadores se divirtam, você também se divirta, tá ligado? Sem também perder o rumo que você imagina pra história, tá ligado? Você imagina o caminho X, mas os jogadores querem ir pro Y, cabe dentro da história? Só vai, amigo, tá ligado? O importante é todo mundo se divertir e já era. Não tem muito o que eu tenho pra falar. Como uma dica que eu posso dar como um mestre iniciante, é uma dica de um editor profissional, que é a palavra-chave da edição, que é desapegue. Seja desapegado com seus conceitos e história perfeita. Cara, se tu quer uma história perfeita de cabo a rabo, escrita e feita do jeito que tu quer, escreve um livro. Isso não é RPG. Tenha desapego sobre a história que você está fazendo e seja aberto às opções. Porque podem ocorrer de duas formas uma decepção se tu não for desapegado. A primeira é os jogadores mudarem o rumo da história por livre e espontânea vontade, que pode acontecer. E a segunda
os dados não ajudarem eles. E aí, ou tu vai terminar a história de maneira super broxante, porque os caras não vão conseguir conquistar porque os dados não ajudaram, ou tu vai ser aquele tipo de mestre que parece, sei lá, aqueles jogos de Quick Time Event no modo easy, que tu pode errar 5 vezes que sempre vai ter um botãozinho pra te salvar no último minuto. Então, seja desapegado, aprenda a lidar com as adversidades e seja criativo pra improvisar em cima disso que acontece. E eu não tô falando nem de coisas absurdas, como a gente citou da Inglaterra, de criar um super, hiper, mega arco envolvendo uma cidade perdida e uma montanha e não sei... Não. Tô falando as coisas simples da mesa. Às vezes tu quer que eles aceitem a missão do taverneiro e eles não querem aceitar. Improvisa de um jeito que eles caiam dentro da missão de uma forma ou de outra. Mas não obrigue eles a isso. Crie contexto e história. Cara, tu é o dono desse universo. Tu pode manipular e mover as coisas pro jeito que tu quiser. Então aproveite isso, seja criativo nisso. E nunca tenha um final definido. Tenha possíveis finais, né? Exato. Eu tô escrevendo um western e, cara, as possibilidades de finais vão desde eles ricos numa ilha, nas Bahamas, até uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. Caralho. Eu acho que eu prefiro o primeiro final. Isso é branco e preto, tem toda uma escala de cinza no meio que pode acontecer também. Foda. Eu acho que outra dica muito útil é se você quer incrementar a sua bagagem. É muito importante que o mestre tenha muita bagagem, ele saiba de muita coisa e tenha um conhecimento mais vasto possível sobre vários sistemas, porque se ele, às vezes, ele manja de uma nuance de um sistema específico que vai ajudar ele em uma campanha nada a ver futuramente, vai ajudar ele a saber como lidar com alguma coisa, como deixar mais legal, alguma outra coisa, porque ele já teve outras experiências. Então eu acho que uma coisa que todo mestre precisa fazer é consumir conteúdo de outros mestres, cara. Isso é a coisa mais fácil que tem pra você fazer, porque o YouTube hoje em dia, ele é cheio desse tipo de conteúdo, ele é cheio de canais de mestre que vão estar passando dicas incansavelmente e dando dicas absurdamente úteis pra você saber como criar histórias que façam os seus jogadores quererem por espontânea vontade seguir do jeito que você acha foda, tá ligado? E eu digo ainda mais, não fique só preso nas dicas, nos vlogs. Eu e o Jean aqui brincamos que a gente é filho do Nerdcast e somos juntos de centenas. Temos centenas de irmãos, milhares de irmãos no país inteiro que são filhos do Nerdcast, que assim como a gente tem criado conteúdo de RPG em formato de podcast e conteúdos muito bons de RPG. Então consuma também RPGs, podcasts, e porque tem pra todos os gostos. Tem campanhas de 20 minutos, um spin-off rápido, tem super campanhas com mais de 30 episódios, com cada episódio tendo 50 horas. Tu tem desde o Selbit fazendo RPG na Twitch, até o Beto, que participa aqui dos podcasts de Star Wars, fazendo um RPG de Star Wars no Spotify, tá ligado? Então, conteúdo tem aos montes. E se você é mestre de RPG, você gosta de RPG. Então vá atrás, consuma. E quero procurar alguma forma de mostrar que eu não sou um prisioneiro. Pera. Olha aqui, isso que eu vou fazer agora é um retcon, tá? Que eu tive uma ideia muito melhor agora. Ok. Me fudi. Não. Me fudi. Não. Volta. Eu quero isso no pós-crédito, hein? Vai tá.